caminho para um Brasil melhor e mais feliz. Queridos companheiros de Diamantina, queridas companheiras de Diamantina, queridos companheiros e companheiras de toda a região do Vale do Jequitinhonha, eu sinceramente quero confessar a vocês que eu passei a semana inteira, meu caro Patrus, dizendo que eu ia completar 72 anos, mas que estava com vigor físico de 30 e com a tesão de fazer política de 20. Mas eu confesso que eu estou um pouco cansado. A garganta já está ficando rouca e eu vou tentar economizar nas palavras aqui. Eu não vou falar muito de educação, porque aqui já falou o ministro Fernando Haddad, que foi o melhor ministro da educação que esse país teve. Aqui já falou a companheira Macaé, extraordinária educadora e secretária de Educação do Estado de Minas Gerais. E aqui já falou a Bia, certamente uma das melhores sindicalistas do Brasil na área da educação. E eu também ouvi a Dilma aqui falando metade da fala dela sobre educação. Então eu não vou me estender muito na questão da educação. E eu queria apenas cumprimentar todos os prefeitos que estão presentes aqui, na figura do prefeito de Diamantina, o companheiro Juscelino Roque. E cumprimentando ele, eu estou cumprimentando todos os prefeitos. E esse mundo é cheio de surpresa. Eu chego aqui e me fala assim: ô Lula, tem um tal de prefeito chamado Teco, de uma cidade chamada Datas. E eu falei que, primeiro que eu não conheço o Teco, não sei por que me falar. Segundo, porque eu nunca fui a Datas, também não queria falar. Aí eu chego aqui e eu descubro que a figura do Teco é nada mais, nada menos do que o companheiro Gonçalo, metalúrgico de São Bernardo do Campo, diretor do nosso sindicato, que virou Teco e virou prefeito aqui na região do Vale. Eu quero dizer para vocês poucas coisas, companheiros, porque nós ainda temos uma caminhada até segunda-feira à noite em Belo Horizonte, e dizer para vocês as razões pelas quais nós estamos fazendo essa caravana. Tem muita gente que acha que a caravana é uma campanha. Não é campanha. Apesar de parecer campanha, não é campanha. Não é a primeira caravana que eu faço. Eu já fiz outras caravanas pelo Brasil e eu já vim ao Vale do Jequitinhonha várias vezes, e essa aqui é a segunda caravana que eu faço no Vale. E a caravana tem como objetivo de fazer a gente fazer um reconhecimento da realidade de cada região desse país. Eu já fiz os 9 estados do Nordeste, agora estou fazendo a parte norte de Minas Gerais e todo o Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Rio Doce, Vale do Aço. Depois nós temos que fazer lá no sul de Minas Gerais, da divisa de São Paulo, até quase chegar ao Uberlândia, Uberaba. E depois nós ainda temos que fazer a região de Juiz de Fora, que é uma outra região importante das Minas Gerais. Pois bem, depois eu quero fazer uma caravana no norte do país, pegando o estado do Pará, do Amazonas, do Amapá, Roraima e Acre. E depois eu quero terminar fazendo uma caravana pelo centro-oeste, antes passando pelo sul e pelo sudeste. Pois bem, o que nós estamos notando? Quando eu fui eleito presidente da República em 2002, eu tinha medo de que a gente pudesse não dar certo no governo. E eu ficava sempre preocupado se era possível a gente resolver os problemas do Brasil
que muitos economistas na época diziam que não era possível. Os meus amigos economistas, e eu fazia reunião com os mais importantes economistas desse país, eles diziam assim para mim: o Lula é louco, ele vai querer governar o Brasil não tem jeito. O Brasil tem uma dívida externa impagável, a inflação está a 12%, o desemprego está muito alto, há um arrojo salarial, o Brasil não tem credibilidade, os americanos querem empurrar a alca na garganta do Brasil. O que o Lula vai fazer na presidência? E eu dizia para os companheiros economistas: pô, se vocês acham que o Brasil não tem jeito, por que vocês querem que eu seja presidente da República? Ora, só tem sentido a gente concorrer a um cargo dessa importância se a gente tiver a certeza e a disposição de que a gente é capaz de mudar as coisas. E quando eu tomei posse, nós tomamos uma decisão. Governar é você primeiro escolher um lado. Para quem que você quer governar? Qual é a parte da sociedade que você vai dar um pedaço de bife a mais? Qual é a parte da sociedade que você vai dar uma xícara de café a mais? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que você tem que fazer para dar certo é montar a equipe. E eu montei uma equipe, diga-se de passagem, melhor do que a seleção do Tite de agora e melhor do que a seleção do Zagallo de 1970. E eu montei uma seleção dizendo o seguinte: aqui não tem jogador individual, aqui não tem política de ministro, aqui tem política de Estado. Tudo que a gente decidir fazer, a gente vai decidir fazer, sabe, como decisão de governo e não como invenção de pessoas. E foi assim que nós conquistamos uma terceira coisa importante, uma palavra mágica que vale na vida de vocês, que vale na vida da mulher, que vale na vida do homem. A palavra sagrada chamada credibilidade. Se você não tiver credibilidade para o povo que você governa, se você não tiver credibilidade junto aos empresários, se você não tiver credibilidade junto ao sindicato, se você não tiver credibilidade junto aos outros presidentes, você está desgraçado. Então, eu tinha sido eleito com uma boa votação, eu resolvi trocar um pouco da gordura política que eu tinha para conquistar a confiança das pessoas que nós queríamos conquistar. E tem uma coisa sagrada: se alguém me trouxer uma água aqui para mim não ter que até ir beber água. Ó, quando eu tinha 30 anos de idade, que eu ia às 4 horas da manhã na porta da Volkswagen fazer assembleia. Você sabe que quando você levanta 4 horas da manhã para ir fazer um discurso na porta da fábrica, a garganta ela não está funcionando legal. E aí eu tinha que tomar uma cachaçinha na porta da fábrica para esquentar a garganta, porque senão a gente parecia um carro velho e não andava, ninguém entendia. Mas agora não posso, filho, não posso. Imagina se o Moro veio tomar cachaça aqui. Imagina se alguém do Ministério Público veio tomar cachaça aqui, meu filho. Imagina a revista Veja. Imagina a Rede Globo veio tomar cachaça. Não, eu vou tomar água, filho. Se eu tomar uma cachaça sua, vão dizer que eu estou aliciando um jovem para me dar cachaça. Eu não posso. E eu vou ser processado e eu não quero ser processado. Tá? Eu prefiro te dar a minha água do que tomar sua cachaça.
Pois bem, gente. Pois bem, então a gente resolveu conquistar a credibilidade. Vocês estão lembrados que naquele tempo os americanos queriam impor um acordo de livre comércio dos Estados Unidos para a América do Sul, igual ele tinha imposto um acordo, ele e Canadá, para o México, a NAFTA. E nós entendíamos que fazer um acordo de comércio com os Estados Unidos para acabar com o Mercosul era, no fundo, a gente matar a possibilidade de um país como o Uruguai, o Paraguai, ter chance de competir. E qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Foi dizer ao presidente Bush que o Brasil não iria participar de acordo de livre comércio das Américas e a gente iria fortalecer o Mercosul e mandar a ALC embora. Dia 10 de dezembro de 2003, o Bush me chama para conversar, de 2002. Ele estava preocupado com Osama Bin Laden, estava querendo achar os terroristas que pegaram o avião e explodiram as torres, e ele estava preocupado com o Saddam Hussein, preocupado com o Iraque. E ele me chamou para dizer: olha, presidente Lula, você imagina, eu, um metalúrgico, lá no salão oval da Casa Branca. Imagina, eu pensava duas coisas. Era o salão oval onde o Clinton tinha namorado a Mônica Lewinsky. E eu já estava ali meio preocupado. E depois, afinal de contas, era o salão oval da Casa Branca, onde se tomam as grandes decisões do mundo. E eu estou lá, o Bush falando comigo: olha, presidente Lula, porque nós precisamos acabar com o terrorismo está acabando com o mundo, e acho que o Saddam Hussein é culpado, e nós precisamos pegar o Saddam Hussein, e eu gostaria que o Brasil ajudasse os Estados Unidos nessa briga. Eu falei: presidente Bush, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não conheço Saddam Hussein. Eu nunca fui ao Iraque. O Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil. O Saddam Hussein nunca fez nada contra o Brasil. Então eu queria dizer que a minha guerra não é contra o Iraque. A minha guerra é contra a fome no Brasil, e eu tenho certeza que essa guerra eu vou vencer. E aí, nós passamos a ganhar estabilidade no mundo. Eu não sei se vocês sabem, eu fui o único presidente brasileiro a ser chamado para todas as reuniões do G8. Todas. Nunca um presidente brasileiro tinha participado do G8. Eu fui chamado para participar de todas as reuniões. Eu acho que porque eu era metalúrgico, acho que era o único presidente que tinha trabalhado numa fábrica, eu era o único presidente que não tinha diploma universitário, eu era o único presidente que tinha experiência de pegar enchente dentro de casa. Vocês não sabem o que é uma enchente dentro de casa, com rato subindo na cama para não morrer afogado, com barata subindo na cama para não morrer afogado, com fezes boiando na cama, se levantar meia-noite embaixo de chuva no escuro, sabe, com medo de tomar um choque para tirar a mãe da gente, tirar as pessoas. Eu vivi isso muito tempo. Muito tempo eu vivi isso. Eles nunca tinham comido de marmita azeda, porque eu não sabia distinguir o que era azedo ou não. Eu levava a desgramada da marmita, sabe? Acho que eu não colocava ela guardada direito. Quando eu ia comer, eu sentia que ela estava assim parecia que tinha limão. Ela estava um pouco ardida. E um dia eu voltei para casa, eu estava no Senai, não teve aula. Eu cheguei com a minha marmita, dei para minha irmã comer. Eu já tinha comido metade, me falou: ela está azeda.
Eu falei, pois eu já comi várias vezes essa comida azeda e não morri. Então eu acho que os outros presidentes nunca tinham passado por isso. Eles nunca tinham comido a marmita com ovo esquentado à noite e você colocar o ovo dentro da marmita e almoçar meio-dia. O ovo tá branco, parece a Sibéria. E você tem que comer aquilo. Eu acho que por conta disso, eles passaram a me respeitar, passaram a me ouvir e eu passei a ser levado em conta. Então me convidavam para reunião. Eu era muito bem tratado pelo Chirac, pelo Bush, pelo Sarkozy, pela Angela Merkel, pelo Prodi, pelo Rugital, pelo Putin, pelo Medvedev. Ou seja, todo mundo era Lulinha daqui, Lulinha de lá. Sabe por quê? Porque eu tinha aprendido uma coisa ainda com a minha mãe. A gente só será respeitado se a gente se respeitar. E eu aprendi a me respeitar para sobreviver. Bem, uma outra coisa interessante que eu tomei uma atitude é que a minha mãe dizia, não é bom dever. E vocês não sabem o orgulho, quando em 2005 eu chamei o Fundo Monetário Internacional lá na minha sala. Era um espanhol, o nome dele era Rato. E eu chamei o companheiro Rato para falar um pouco sobre a deuda externa. E ele falava comigo, presidente Lula, nós outros não precisamos de plata, não precisa pagar, pode se quedar devendo que não tem nem problema. E eu falava, presidente Rato, nós temos plata e eu vou pagar porque eu não quero dever ao FMI. Foi um dia de mais orgulho na minha vida, o dia que nós quitamos com o FMI e 2 anos depois emprestamos 10 bilhões para eles. Eles passaram a ser devedor do Brasil. Pois bem, então essas coisas é que me fizeram ter consciência de que o Brasil poderia dar certo. Porque governar, a gente pensa que é muito difícil e tem gente que é muito difícil. Governar é fazer o óbvio. Todos vocês podem governar se vocês quiserem fazer o óbvio. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Todo mundo sabe que um governo precisa privilegiar a parte menos favorecida da sociedade. Aquela parte que precisa de casa, aquela parte que precisa de escola, aquela parte que não tem esgoto na vila, que não tem asfalto, que não tem nada, não tem energia elétrica. A gente tem que privilegiar as pessoas que ganham menos, aqueles que não têm acesso à saúde e não podem pagar um plano médico. É para essa gente que a gente tem que governar. E eu comecei a pensar como é que a gente iria resolver o problema da economia brasileira. Veja que absurdo. Eu comecei a pensar, muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de renda. Então é o seguinte, esse país tem muita gente, tem pouca gente com dinheiro e muita gente sem dinheiro. Então nós vamos começar a fazer uma política de inclusão social, vamos começar a fazer crédito consignado, vamos começar a aumentar o salário mínimo, vamos começar a gerar alguns empregos, e aí o Estado tem que ter capacidade de investimento, que na hora que a gente der um pouquinho de dinheiro para cada pessoa mais pobre, essa pessoa mais pobre, ele não vai depositar no banco, ele não vai comprar dólar. Quando a mulher mais pobre pega R$100, ela vai no supermercado comprar comida para levar para casa. Ela vai comprar comida, ela vai comprar caderno para o filho ir para a escola. Ora, na medida que você tem um grupo de pessoas comprando na loja, a loja é obrigada a gerar um emprego a mais.
Aí a loja gerando emprego a mais, vai ter mais gente comprando, ela vai ter que contratar de uma fábrica. A fábrica vai ter que gerar um emprego a mais. Esse emprego a mais gera um salário a mais. A loja gera um salário a mais. Esse salário a mais gera um consumidor. E aí a roda gigante da economia vai girando. Você tem milhões de pessoas participando. E foi isso que fez o Bolsa Família nesse país. Foi isso que fez o crédito consignado. Foi isso que fez o aumento do salário mínimo. Foi isso que fez o Supra todo. Foi isso que fez o PAA. E foi isso que fez as universidades. Porque tem gente que fala, o Lula trouxe uma universidade aqui para o Vale do Jequitinhonha. Era bom que ele trouxesse uma fábrica. Deixa eu dizer para vocês, uma universidade é mais do que uma fábrica, porque o produto dela é inteligência, é uma fábrica de conhecimento, é uma fábrica de produzir gente inteligente e é o que vai salvar esse país no futuro. É por isso que na primeira reunião do governo, eu disse, numa reunião, no meu governo é proibido utilizar a palavra gasto para educação. Quando se tratar de educação, a gente vai falar de investimento. E a gente vai falar de investimento. E a gente vai tentar fazer a sociedade compreender que o investimento na educação é a coisa mais importante para o país. É a coisa mais importante para o país e a gente tem que saber claramente de que investir em educação é o que vai garantir esse país se transformar num grande país desenvolvido. É por isso que a educação é uma coisa sagrada para mim. Logo eu, Patrus, que não tenho diploma universitário. O Zé Alencar, que não tinha diploma universitário. Logo nós, que não tínhamos diploma universitário, já passamos para a história como o governo que fez mais universidade na história do país. O governo, esses 12 anos do PT, nós fizemos em 12 anos 4 vezes mais escolas técnicas do que eles fizeram em 100 anos. A primeira escola técnica foi em 1909. Quando nós chegamos em 2003, tinha 140. Hoje nós temos 570, porque nós fizemos muitas escolas técnicas. A segunda coisa é que nós fizemos a lei de 18 universidades federais novas, nós fizemos 173 extensões universitárias para levar a universidade para o interior, para que as crianças do interior não tenham que viajar para a capital para estudar, mas possam estudar na sua própria região. Quando nós criamos o ProUni foi a mais importante revolução, porque foi pela primeira vez que a gente garantiu que meninos estudantes de escolas públicas, meninos da periferia desse país, filho de trabalhador rural, filho de empregada doméstica, pudessem entrar na universidade e ser médico, ser dentista, ser engenheiro, ser diplomata, ser o que ele quisesse. É por isso que a gente vê uma companheira como a Bárbara e dá orgulho na gente. Mas ainda é pouco. Ainda é pouco. Mas esse pouco que nós fizemos já foi muito para a elite brasileira, porque eles se incomodaram. A ascensão dos pobres causa muito problema aos mais ricos. Eles, ao invés de gostar que o pessoal suba um degrau, eles preferem, Patrus, que o povo pobre continue sendo tratado como se estivesse numa senzala. E a gente não quer mais morar em senzala. A gente quer morar na casa grande. A gente quer morar no andar de cima. E aí, meus queridos, não tem alternativa. Eles caçaram a Dilma, sabe? Talvez porque também essa Dilma vai regularizar a empregada doméstica, dar direito para a empregada doméstica, fazer a empregada doméstica chegar na segunda-feira usando o perfume que a patroa dela usou na sexta. Não é possível.
Sabe? Vem esse pessoal do PT encher o aeroporto de pobre. Pobre quer ir para Miami. Já não quer mais ir para São Paulo de ônibus, quer ir de avião. Então, gente, a ascensão incomoda. As pessoas mais pobres entrar em restaurante, ir a teatro, ir a cinema, ocupar as praças chiques das cidades, incomoda. Incomoda. E nós queremos dizer para eles que nós vamos incomodar mais, porque a gente quer que o pobre cresça mais. A gente quer mais estudante na universidade, a gente quer mais estudante no Cefet, a gente quer mais estudantes fazendo bolsa, fazendo ciência sem fronteira, a gente quer mais gente sendo engenheiro. Não é que a gente tem vergonha de ser pedreiro. A gente não tem vergonha de ser pedreiro, borracheiro, carpinteiro, qualquer coisa. Mas nós aprendemos uma lição. Nós não podemos aceitar a ideia que a inteligência está ligada à origem social. Quem tem dinheiro pode, quem não tem não pode. Não. Não. O mundo que eu quero construir é um mundo em que as pessoas terão igualdade de oportunidade. Eu quero a filha da empregada doméstica fazendo o Enem na mesma sala de aula do filho da sua patroa e passo melhor. E aí sim, aí veja quem estudou mais, veja quem se preparou mais. Porque o que a gente não pode admitir é que a gente tenha um mundo em que uns têm direito a tudo e outros não têm direito a nada. E agora, para terminar, a moda agora é acusar o Lula. Olha, eu não sei quem já foi mais acusado que eu. Eu não sei. Esses dias eu fui numa ocupação que tem lá em São Bernardo do MTST, que é uma ocupação grande, e eu ofertei ao movimento o tal do triplex que dizem que eu tenho no Guarujá. Olha, se for meu, vocês vão lá, peçam a escritura para o Moro e podem utilizar. E quem sabe eu posso usar também. Aí depois eu quero que vocês peguem a chácara que eles dizem que é minha e que não é e usem também. E até o recibo do aluguel que eu paguei, eles achavam que não era pago. E quem tinha que provar o recibo era quem recebe, não é quem paga. Gente, mas eu sei que aqui nesse estado de Minas Gerais tem um cara que teve ideia, e por ter ideia libertária, em 1792, eles resolveram pegar Tiradentes, enforcar. Não contente com enforcamentos, esquartejaram. Não contente com esquartejamento, salgaram. Não contente com enforcamento, esquartejamento e salgar a carne, penduraram no poste para servir de exemplo para ninguém nunca mais pensar em independência do Brasil. 30 anos depois, ela aconteceu. 30 anos. Sabe por quê? Porque os ignorantes mataram a carne, mas não mataram as ideias, porque as ideias não morrem. As ideias não morrem. E eles agora ficam acusando Lula na perspectiva de que, olha, a gente vai acusar o Lula, uns 50 processos nas costas dele, um deles vai pegar, e aí ele não vai poder ser candidato a presidente. Olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eles estão cometendo os mesmos erros que a coroa portuguesa cometeu quando enforcou Tiradentes. Porque o problema do Brasil não é o Lula. O problema do Brasil é que já tem nesse país milhões e milhões de mulheres e homens que pensam como Lula e que querem construir esse país uma coisa muito melhor do que o Lula. Ora,
Se um Lulinha Paz e Amor, se o Lulinha Paz e Amor incomoda muita gente, 2 Lulinha incomoda muito mais, e milhões de Lulinhas incomodam eles muito mais ainda. Então eles não têm que proibir o Lula de ser candidato, eles têm que proibir o povo brasileiro de votar. Eles têm que proibir vocês de terem consciência política e de manifestar. E eu quero dizer para vocês, para terminar, eu não estou candidato, somente quando tiver convenção é que o PT pode decidir que eu seja candidato, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero que eles saibam, se eu e o PT me deixar, Patrulha, eu vou ser candidato. Se eu for candidato, eu vou ganhar. E vou ganhar para fazer muito mais do que nós fizemos. Vai ter mais universidade, vai ter mais escola técnica, vai ter mais emprego, vai ter mais salário e vai ter mais democracia. Esse país vai voltar a ser respeitado. Vamos acabar com essa história de vender a Petrobras, de vender a BR, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Eu quero dizer 2 coisas. Eu quero dizer mais 2 coisas. Que eu quero dizer porque eu quero fazer campanha dizendo porque eu não quero enganar ninguém. Eu não quero enganar ninguém. Mas eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, eles dizem que o mercado está com medo do Lula. O mercado está com medo do Lula. Primeiro que eu não vou pedir voto para o mercado. Não vou pedir voto para o mercado. É bom que o mercado vote contra mim mesmo. A segunda coisa que eles têm que saber é que eu vou fazer uma campanha e, se ganhar, eu vou propor ao povo brasileiro e ao Congresso Nacional um referendo revogatório para revogar todas as sacanagens que eles fizeram nesse período de golpe militar. E quero avisar aos meios de comunicação que me tratam muito bem. É que eles têm que saber também que eu vou ganhar as eleições e vou fazer a democratização dos meios de comunicação para que o povo possa ter acesso à meio de comunicação. Não é possível que 9 famílias detenham os meios de comunicação nesse país e contem mentira todo santo dia. Não é possível. Eu, inclusive, estou pedindo a Deus. Eu estou pedindo a Deus é que a Rede Globo tenha um candidato. Porque se tiver um candidato, a gente vai colocar o logotipo da Globo na testa do candidato para derrotá-lo nas urnas das eleições. Eu até nem precisaria ser candidato mais. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho consciência hoje de que é possível esse povo voltar a ter oportunidade, é possível esse povo voltar a ter autoestima, é possível esse povo voltar a sorrir, é possível esse povo voltar a trabalhar, a voltar a estudar, é possível esse povo voltar a ser cidadão e cidadã de primeira categoria. Por isso, companheiros e companheiras, se preparem. Quem tiver sapato furado e não puder comprar um novo, mande colocar meia sola. Porque a gente vai virar esse país de ponta cabeça e vamos ganhar as eleições
em outubro de 2018. Um abraço, Diamantina, um abraço, Vale do Jequitinhonha, e até outro dia, se Deus quiser. Um abraço.